Na escola mágica de Highgarden nada é mais valorizado do que o talento para magia, não deixando muitas chances para aqueles que não a dominam. Por isso mesmo que não tenha nenhum poder mágico, nosso protagonista sempre sobe nos andares da academia para derrotar monstros, pois acredita que mesmo que ele não possua magia ainda pode ser aprovado na escola se continuar tentando. Então vemos a aula onde um aluno conta como é possível criar uma pequena chama canalizando um pouco de magia em algumas misturas químicas, e ao ouvir a explicação o professor concorda e seleciona Will para demonstrar isso à turma. Porém Will estava desligado e acabou não prestando atenção na aula. Nisso o professor o chama novamente. Ao ver a hesitação do aluno questiona se por acaso ele não sabe o que fazer em um exercício tão simples. Então Will tenta conjurar o feitiço, mas nada acontece, fazendo com que todos riam dele. Nisso o professor manda todos se aquietarem e fica frustrado ao ver que um aluno daquela escola é incapaz de executar um feitiço tão simples, vendo que não poderia esperar menos de um aluno teórico que sempre se sai bem quando o assunto são anotações, mas é péssimo com magias. Então outro aluno conjura suas chamas acendendo o experimento e seu professor o manda se conter, pois não quer que ele faça esse tipo de coisa sem avisar antes. Ele se desculpa dizendo que apenas quis ajudar, vendo que seu colega estava tendo dificuldades. Então o professor cessa o fogo, explicando a todos que nesse mundo a supremacia da magia é o poder, o absoluto, a autoridade máxima, tanto que até mesmo seus heróis são magos. E nessa academia é o talento que cada um possui para a magia que lhes dará status e renome. Por isso alguém sem talento algum para a magia, que apenas possui conhecimento teórico, é impróprio para permanecer naqueles salões que dão origem aos grandes sábios. E todos os tolos que sonham com mais do que podem alcançar devem se retirar daquela academia. Após a aula Sion zoa ele, vendo que o rapaz não tem a menor aptidão para magia, e questiona se ele por acaso teria entrado na masmorra novamente para matar alguns monstros fracos e assim ganhar créditos. Nisso uma garota chamada Colette aparece e o manda parar de perturbar Will, visto que ele é muito mais gentil que Sion e se esforça muito mais pelos seus objetivos, por isso ela não permitirá que insultem seu amigo. Mas o rapaz ri, achando aquilo uma tolice, pois bondade e trabalho duro não fazem de ninguém um grande mago, e além disso o garoto nunca poderá se tornar um magia vender. Então vai embora, não querendo gastar mais de seu tempo com um incapaz, pois como seu professor disse, aqueles que não são capazes devem abandonar aquela escola. Após isso Colette pede a Will para que não se deixe abater, visto que também sente que deve haver algo de errado com o professor Edward, visto que sempre faz o garoto de chacota na frente da classe. Mas Will conta estar tudo bem, já que ele realmente não possui magia. Além disso, já ter uma garota tão bonita preocupada com ele já é algo para se considerar muito sortudo, o que deixa Colette assustada com essa bajulação repentina, avisando que isso não levará a nada, e questiona se ele fala assim com todas. Nisso Will conta ter sido ensinado desde pequeno a sempre elogiar as garotas e não estava querendo nada em troca, apenas achou ela muito bonita e cheirosa, o que deixa Colette morrendo de vergonha, quase perdendo a compostura. Então ela questiona o que Will está fazendo olhando para cima, e ele lhe conta estar apenas pensando no quanto aquele dia está bonito, o que ela confirma sentindo aquela luz quentinha, e comenta sobre os magos mais poderosos daquele lugar chamados de magia Vanders, que continuam a defender o céu. Então nos é explicado que há muito tempo as pessoas não conheciam a luz, vivendo presos na escuridão, sendo aterrorizados por invasores celestiais, até que um grupo de 5 magos se uniu e acabou com aquele mal, criando um poderoso selo no céu que trouxe a paz para aquele mundo. Desde então o título de magia Vander vem sendo transmitido de geração em geração, sendo concedido apenas aos magos mais fortes. Por isso todos pelo menos alguma vez já sonharam em se tornar um mago. Nisso Colette pergunta se ele acha que a varinha da donzela de gelo Albisvina também está cuidando deles, o que Will confirma dizendo que ela deve estar perto da janela olhando para eles. Então se lembra de um momento com sua amiga Elfaria lhe contando que o sol e a lua vivem flutuando em um céu de verdade, e além disso existe um lindo pôr do sol que deixa tudo em um tom de vermelho, o que ela acha que deve ser muito lindo, e acha que se eles conseguirem chegar no topo daquela torre se tornando magia Vanders poderão ver esse pôr do sol. Então prometem fazer isso juntos, porém aquilo acabou se tornando apenas uma promessa inocente de infância que não se cumpriu, pois sua amiga realmente tinha potencial e acabou se tornando a pessoa mais jovem a receber o título de magia Vander, e assim partiu para o topo da torre. Quanto a ele, sendo incapaz de lançar magia, se tornou algo menos que medíocre, mas ainda persiste lutando pelo seu sonho de ficar ao lado dela. Nisso o professor Vorkner briga com ele, vendo que o rapaz foi sozinho sem permissão até o 7º andar, e acha que o rapaz vai acabar morrendo qualquer dia se continuar com isso, fazendo com que Will se desculpe. E ele pergunta sobre seus créditos ao professor, que o olha de cara feia e conta que já confirmaram a morte de um guardião maligno, por isso o garoto irá receber 2 créditos, o que deixa Will feliz, e vendo sua felicidade o professor percebe que ele ainda não desistiu de se tornar um magia Vander, por isso lhe avisa que antes de subir na torre ele precisa avançar para o Instituto
Instituto Superior. E para isso precisará de muitos créditos em escrita, feitiço e praxis, porém como não consegue usar magia nunca poderá conseguir créditos nessa matéria. Por isso Will conta se dedicar mais em obter créditos da matéria de praxis para suprir a falta que faz os créditos da matéria de feitiços. Porém seu professor diz que é quase impossível alguém conseguir avançar só com praxis, ainda mais alguém que não consegue usar magia. Mas acha que não é hora de ficar pensando em magia vender, sendo que a formatura de Will está em risco e como não conseguiu obter nenhum crédito nos exames recentes, o garoto precisará obter 4 créditos até o fim da semana. Uma tarefa que ele acha impossível visto que faltam apenas 2 dias. Então começa a buscar desesperadamente em suas anotações um monstro que valha 4 créditos. Nisso seu professor começa a falar sozinho como quem não quer nada sobre um relato que ouviu de um Baskerville vivendo no 6º andar. E um certo aluno teórico ainda não derrotou nenhum e Will o agradece pela ajuda. Porém eles não notaram que do lado de fora Sion ouviu toda a conversa e decide derrotar o Baskerville ele mesmo. Assim Will não terá como conseguir os créditos que precisa e será expulso da escola. Nisso Will vai até o 6º andar animado para enfrentar a criatura final. Já tem experiência por já ter lutado com certa vez, o que traz péssimas lembranças ao seu gatinho, mas ele conta que dessa vez será diferente pois agora sabe que deve tomar cuidado com a baforada. E assim não sairão queimados como da última vez. Enquanto isso Sion avança com seus amigos dizendo não precisarem de fracassados na academia, por isso irão acabar com o monstro antes que ele apareça. E seu amigo questiona se é realmente seguro eles estarem ali, o que deixa Sion com raiva pois ele é um mago da elite. Então continuam andando refletindo que nesse mundo alguém que não consegue usar magia não deveria sequer falar sobre isso. Então um golpe lança de seus amigos longe com imensa brutalidade. E ao olharem para trás notam os olhos carmesinhos fitando da escuridão e ao longe Will ouve os gritos de desespero partindo até o local, surpreso por ter mais alguém naquele local que deve estar sendo atacado. Então vê seu colega enfrentando um sentinela maligno, uma fera monstruosa que vale 10 créditos. E fica se questionando o motivo pelo qual um sentinela está ali, sendo que eles costumam viver no 10º andar e o que mais lhe impressiona é a presença de seu colega naquele lugar. Nisso Sion dispara várias vezes contra a criatura que sequer treme diante de suas chamas. Então Will pensa em ajudar, porém se questiona se realmente deve fazer isso visto que o rapaz sempre fez bullying com ele durante todos esses anos. Nesse momento se recorda de sua amiga dizendo saber que ele é o mais gentil e corajoso de todos. Mas ele discorda disso pois tudo o que quer é ser digno para poder ficar ao seu lado, por isso decidiu se tornar uma espada solitária. Enquanto isso Edward entra furioso na sala de Vorkner contando que Sion levou um grupo para uma masmorra sem permissão e pede para que ele use seu familiar para achá-los, informando que estão no 6º andar. Ao ouvir isso Vorkner fica mais aliviado contando que não há motivo para preocupação pois Will está lá. Então mostra em sua bola de cristal o garoto travando uma intensa batalha contra o sentinela. E apesar da imensa força do sentinela Will não demonstra dificuldades e arranca seu dedo com extrema destreza. Então salta se esquivando de um ataque brutal, porém o sentinela tenta o atacar no ar conseguindo lançar longe, mas Will não se abala e usa sua velocidade sobre-humana para sumir do campo de visão da criatura que acaba sendo atacada no pescoço. Ao ver aquela cena Sion fica impressionado pois não se parece nem um pouco com o Will que ele conhece. Enquanto isso o familiar está transmitindo toda a batalha para os professores, que deixa Edward muito chocado, e Vorkner conta que Will é um irregular tendo uma força sobre-humana que nenhum mago jamais possuiria. O corpo tão robusto quanto de um anão e a intuição tão avançada que consegue compreender a estratégia de seu oponente após vê-la apenas uma vez. Nisso Will se esquiva no ar de um ataque que seria fatal e aproveita para arrancar o braço do sentinela com um único corte. E seu professor segue contando que apesar de Will não conseguir usar magia alguma nesse mundo repleto de magos, ele é o único guerreiro. Nisso toda a atmosfera do lugar muda, com a criatura concentrando uma enorme quantidade de poder mágico para disparar um raio contra Will, que com um único golpe de sua espada consegue rebater o raio destruindo completamente o sentinela. Ao fim daquele combate vai oferecer ajuda ao seu colega que começa a sangrar de tanta raiva e o professor Edward fica extremamente irritado vendo que alguém que não consegue usar magia está a superando. Quando volta seu professor lhe encara novamente, mas acaba lhe dando os 10 créditos por ter derrotado a criatura. Então alguns anos antes vemos Will caminhando pelos corredores da escola enquanto todos comentam sobre o fato dele ser um aluno sem magia e um dos alunos pergunta como ele teria entrado na escola. Então outra garota explica que ele deve ter sido usado como isca para atrair Elfaria. E agora que ela já se tornou uma magia Vander, acham que Will deveria ser expulso da escola pois não precisam de um aluno sem magia. Nisso ele vai até a sala da diretora onde a mulher lhe dá uma adaga e em seguida cria vários círculos mágicos que disparam contra o rapaz, mas ele consegue cortar todos os disparos deixando a mulher impressionada, que diz que ele poderá ficar na escola. O que deixa Vorkner confuso já que ele não
não possui magia, mas ela acha muito curioso o fato dele usar uma espada como uma varinha. E Will pergunta se ele poderá subir a torre e ficar ao lado de sua amiga se for forte o suficiente. Nisso a diretora conta que se ele continuar trabalhando duro e mantiver sua força de vontade, então talvez um dia ele consiga. Então eles saem da sala e a diretora fica reflexiva quanto ao garoto, vendo que ele deseja se tornar um mago e quer ver como tudo isso vai acabar. Nisso vemos a aula onde o professor explica que quando eles falam sobre subir a torre querem dizer subir os andares do Instituto Superior. E para chegar no topo se tornando um magia vender é necessário ser reconhecido pelo Instituto Superior. E existem dois métodos para avançar os andares. O primeiro é criando algum tipo de magia e o segundo é obtendo 7.200 créditos naquela academia, e como apenas um número muito limitado consegue cumprir a primeira opção, isso significa que para ele só resta a segunda opção. Porém isso vai ser complicado, já que a maioria deles corre o risco de não conseguir se graduar e por isso suas chances de chegar no Instituto Superior são muito baixas, por isso hoje ele vai dar uma aula de reforço. Já no corredor sua amiga pergunta como foi o teste, já tendo ouvido falarem que foi muito rigoroso. E Will confirma contando que o professor fez rigorosos simulados e consecutivos exames de magia. Ao ouvir isso Colette acha o professor Vorkner muito rigoroso, pois Will já conseguiu todos os créditos possíveis na matéria de escrita, e Will explica que isso se deve ao fato dele ter falhado completamente na matéria de feitiços, por isso decidiu se esforçar mais mesmo sendo um fracasso. E além disso considera o professor Vorkner muito gentil em dar essa aula de reforço, visto que a maioria desses professores não se daria esse trabalho, o que sua amiga confirma pensando no professor Edward, que jamais faria uma coisa dessas. E ao dobrar o corredor eles veem os amigos de Sion falando a todos que o rapaz venceu um sentinela sozinho, porém eles ficam incrédulos sabendo que esse tipo de monstro é muito forte. Mas o rapaz segue explicando que eles foram derrotados muito rápido e ficaram inconscientes, mas quando acordaram Sion já havia derrotado o monstro, deixando todos impressionados ao saber daquele feito, vendo que logo ele estará entre os melhores da academia. Mas em sua mente ele sabe da verdade, ficando com muita raiva ao ver Will passar, e vai até ele questionando como um sem talento conseguiu fazer aquilo. Então Colette separa os dois antes que acabem brigando. E após o grupo ir embora a garota pergunta o que teria acontecido, mas Will diz não ter sido nada demais. Enquanto isso o professor Edward está pedindo a expulsão de Will e a diretora pergunta qual seria o motivo para essa expulsão, já que o aluno está em seu último ano na escola e seria errado expulsá-lo após ter chegado tão longe. Nisso o professor diz que aquela academia não precisa de nenhum guerreiro, ainda mais um não mago que consegue superar a magia sem ser capaz de usá-la. Então a mulher puxa um livro que abre na ficha do Will, onde mostra que ele possui notas ótimas em redação e seus relatórios oferecem uma perspectiva única sobre as coisas. Então, tirando o fato de que ele não consegue usar magia, pode-se dizer que ele é um aluno excelente. E ela acha que além de uma magia vender, o rapaz ainda poderia se tornar um artífice ou um curandeiro, havendo muitos caminhos que ele pode seguir. Afinal, aquela academia tem o dever de produzir estudiosos instruídos para o dia fatídico. Porém, Edward afirma que o garoto não busca ser um estudioso e sim um magia vender, e acha que isso é um grande problema. Nisso a diretora compreende e acha que o professor deveria fazer um teste com o garoto, e como ele já descobriu o segredo do rapaz, acha que seria melhor ele aplicar o teste pessoalmente. Caso Will não consiga passar no teste, confiará a questão da expulsão ou permanência dele ao professor. Ao ouvir isso, Edward pergunta se ela tem certeza disso, visto que ele não é tão gentil quanto Vorkner, mas a mulher não acha que isso seja um problema e deixa o conteúdo do teste em suas mãos, o que faz o professor sair satisfeito, mas ela reflete que assim que ele testar o rapaz ao máximo verá a verdade por si mesmo. Afinal, o mago Víbora das Trevas entende mais sobre magia vender do que qualquer um. Enquanto isso, Colette abre o armário de Will, que se desculpa por sempre estar pedindo ajuda à garota, já que não pode usar magia, mas ela fica feliz em poder ajudar. E ao ver a espada dele acha que o rapaz não mudou nem um pouco, o que ele confirma contando que provavelmente nunca terá permissão para carregar sua espada no campus. E caso ele volte pro dormitório, seu colega nunca o deixaria sair, e ela tenta se lembrar do nome de seu colega e diz achar que eles se dão muito bem, mas Will acha que é apenas uma relação normal. Nisso eles vão até a biblioteca, onde Will está lendo um livro de história que conta sobre o ano de 344 da Era Mágica, quando ocorreu a grande batalha de Garzaronço, onde os anões, uma raça de outro mundo, ficaram irritados com a exploração, excesso de trabalho e por serem tratados pior que os elfos, uma raça que também veio de outro mundo. Então sua amiga pergunta se ele já não estudou isso, mas ele conta estar analisando as perspectivas de outras raças. Nisso a garota diz achá-lo incrível na escrita, muito superior a ela, e acha que ele não precisa se esforçar tanto. Então Will explica que caso ele perca um crédito sequer não poderá avançar no instituto, e além disso consegue entender como os anões se sentiram, pois mesmo diante das magias mais poderosas eles continuaram lutando com uma determinação capaz de superar a magia. Ao
ouvir isso, Colette questiona se Vorkner teria lhe ensinado esse ditado, que ele confirma dizendo adorar esse ditado, por isso deve continuar se esforçando ao máximo. Nisso a garota nota um cabelo branco nele, vendo que Will realmente está se esforçando demais e fica com um intenso desejo de arrancar aquele fio. Então Edward aparece querendo saber o que está acontecendo ali e chama logo Will para o salão de feitiços. E conta que mesmo sabendo que ele sempre falha nos testes de feitiços, vai lhe dar uma aula extra, o que deixa o garoto confuso com uma aula extra e ainda por cima particular. Nisso Edward conta que irá avaliar seu valor pessoalmente lançando uma magia nos pés do rapaz. E diz que agora seu dever é lhe acertar um único golpe e caso ele consiga fazer isso irá ganhar 5 créditos de feitiço, porém caso não consiga irá ser expulso da academia, pois aqueles que não possuem talento não devem sequer poder olhar para os Magia Vanders. Enquanto isso Vorkner vai até a diretora que havia o chamado e ela se desculpa por estar lhe incomodando e diz ter achado melhor informá-lo sobre o que está acontecendo, então cria uma grande tela que mostra a batalha prestes a se desenrolar. Ao ver aquilo o professor fica em choque sem entender o que está acontecendo, mas a mulher explica ser um teste e ele não deve interferir, pois assim como reconheceu quando ele quis defender Will, também deve reconhecer as preocupações de Edward da mesma forma. Portanto decidiu permitir que o professor testasse o garoto para ver se ele é digno de se tornar um Magia Vander. Ao ouvir isso Vorkner acha muito cruel que seu aluno esteja tendo que enfrentar logo o professor Edward, porque aquele homem já esteve muito próximo de se tornar um Magia Vander. E mesmo tendo sido derrotado continua sendo um ascendente, pois conseguiu chegar no topo da torre. Nisso Edward conjura uma magia negra que, embora seja de baixo nível, possui uma imensa potência. Então Will dispara tentando investir contra o professor, que conjura uma barreira impenetrável e acha que Will não possui salvação, tentando chutar um escudo mágico, então o manda para longe, deixando o garoto impressionado ao ver seu professor lançar feitiços sem recitar os encantamentos, o que faz com que tudo saia muito rapidamente, tornando tanto seu ataque quanto sua defesa perfeitos. E o professor conta que nesse teste apenas usará suas chamas negras para queimá-los e seu escudo para repelir a selvageria do garoto. Então com um simples movimento cria diversos círculos mágicos, avisando ao Will que ele nunca alcançará 1000 magias, por isso deve dominar apenas uma, que se tornarão como 1000 flechas para o rapaz. E ao ver aquele feitiço Will fica impressionado vendo que seu professor está sobrepondo um único feitiço, então tenta correr, mas seu professor começa a disparar diversas vezes como se fosse o grande maestro de uma sinfonia destrutiva, deixando Will frustrado percebendo a imensa diferença entre suas forças, desejando ao menos ter sua espada consigo. Enquanto isso Colette está guardando seu material e pensando se seu amigo está bem, tendo uma aula particular justo com o professor Edward, e imagina as atrocidades que ele deve estar sofrendo. Então Kiki entra machucada, deixando Colette espantada, e ao vê-la apontar para o armário de seu dono a garota entende que deve ter acontecido algo muito sério com Will. Nisso o professor conta que os Magia Vander são o auge de todos os magos, por isso se o rapaz não consegue derrotar alguém como ele, então não tem chances de chegar tão longe. Então fala sobre a batalha de Garzaronço, na qual os anões com um exército de 10.000 incitaram uma rebelião, e pergunta quantos magos foram necessários para acabar com aquela batalha, sendo a resposta apenas um, que com um simples balançar de sua varinha aniquilou todo o exército, por isso uma espada nunca será melhor que uma varinha. Porém mesmo assim o garoto afirma querer se tornar um Magia Vander, deixando o professor curioso para saber qual razão nobre vive em seu coração para motivá-lo tanto. E Will conta querer estar com a pessoa que ele ama, cumprindo a promessa que fez há muito tempo a Elfie. Ao ouvir aquilo Edward não consegue acreditar que um sentimento tão tolo possa levar Will a alcançar o ápice da magia. Porém Will não liga para isso, pois mesmo que achem seu sonho ridículo e mesmo que ele tenha um caminho difícil pela frente, ainda assim verá o pôr do sol com sua amiga. Nisso sua amiga arremessa sua espada, que ele prontamente desembainha, preparado para lutar até o fim pelo seu sonho, enquanto seu professor o considera um anômalo, pois aquilo é uma espada, não uma varinha. Então dispara novamente, porém dessa vez Will consegue cortar a magia, deixando o professor em choque, questionando se aquela espada seria uma lâmina de Moria. Porém isso não importa, pois acabará com tudo agora, invocando uma imensa saraivada de chamas que deixa Will com medo e desejando correr dali, vendo a barreira que separa ele e o Magia Vander. No entanto parte para cima, pois essa é sua única maneira de atravessar uma barreira, e conta que na batalha de Garzaronço, mesmo quando todo o exército havia sido derrotado, um bravo general anão lutou até o fim, conseguindo desferir um único golpe contra seu inimigo, e em homenagem à sua bravura os magos reconheceram o status dos anões. Então distrai Edward com algumas pedras enquanto corre por trás, se esquivando do ataque que viria lhe acertar, e com sua espada parte a defesa mágica do mago, aproveitando a brecha para acertar um golpe de raspão, fazendo o mago sair frustrado, dando 5 créditos ao garoto. Então sua amiga aparece parabenizando o garoto exausto, e a diretora fica feliz com o resultado. Enquanto Vorkner descreve o que o garoto fez, tendo se escondido num ponto cego acima da cabeça de Edward para poder atacar o escudo
escudo com um golpe poderoso suficiente para parti-lo. Um ataque tão forte que conseguiu superar a magia. Enquanto isso, uma garota prepara um jantar para Will, desejando que ele volte logo, vendo que está demorando muito. Então vemos Elfie se despedindo de seu amigo e lhe dando aqueles óculos de presente. Enquanto se afasta, Will promete que ainda irá alcançar o topo da torre e ficar ao seu lado para juntos verem o pôr do sol, fazendo Elfie ir às lágrimas, contando que irá lhe esperar não importando quanto tempo leve. Ao ouvir isso, Will começa a chorar na frente de seu professor e jura que essa será a última vez que irá derramar suas lágrimas. Já no presente, Will está trabalhando entregando jornais e um anão o cumprimenta lhe desejando boa sorte no trabalho e avisa que passará na Gina mais tarde, e Will avisa que estará à sua espera. Então sai correndo, porém acaba tropeçando, levando ao ar todos os jornais que ele pega muito rapidamente, mas um acaba caindo no chão e quando vai pegá-lo vê a notícia na capa, que conta sobre sua amiga Elfie, que acaba de criar uma nova magia, se tornando a primeira maga a realizar o feito de criar 12 magias. E além disso, lê que o Instituto Superior passou uma ordem para toda a academia, tendo a própria Elfaria como cliente, o que deixa Will muito animado. Então ele chega em casa feliz, pedindo para que seu amigo lhe prepare um item mágico, pois sua amiga lhe fez um pedido que ele não pode negar. Ao ver aquilo, Rost questiona sobre a escola, mas Will conta que não terá aula naquele dia, por isso dará prioridade ao pedido de sua amiga. Nisso o rapaz questiona sobre qual o pedido da garota, que Will fala ser coletar vários núcleos mágicos de andarilhos congelados, pois ela deve estar precisando de muitos catalisadores mágicos, e os alunos que contribuírem vão ganhar uma recompensa, por isso ele precisa dos itens mágicos de Rost. Nisso Rost decide lhe dar uma invenção que ele acaba de aperfeiçoar e Will agradece, vendo que o rapaz é um excelente artífice. Antes de partir, o rapaz o manda tomar cuidado. Então conta sobre uma grande rainha maga que disse certa vez que o conhecimento nasce na masmorra, por isso todos devem pegar seu conhecimento e seguir em frente, transformando o desconhecido em conhecido para conquistá-lo. Nisso Will chega na masmorra congelada e nota que já está lotada de alunos derrotando os monstros e reflete que não esperaria menos de uma ordem vinda de sua amiga. Então houve uma enorme explosão, notando Sion que está sendo bajulado por ter derrotado vários monstros de uma só vez. Mas ele não está satisfeito, vendo que não vai ficar mais forte que Will lutando contra essas criaturas fracas. Ao observá-lo, Will acha o poder do rapaz incrível, apesar de notar certa sede de sangue, por isso decide ir mais fundo antes que os alunos peguem todos os monstros, o deixando sem nenhum núcleo. Porém acaba se deparando com uma garota que está sendo atacada e não hesita em fatiar os monstros com sua lâmina, deixando a garota impressionada ao ver alguém derrotando monstros sem usar magia, e agradece ele por ter salvo sua vida, se apresentando como Iris. Enquanto isso, Vorkner explica à sua turma que criar uma nova magia é um feito tão grandioso que lhe garante um passe direto para o topo da torre. E por esse feito ser tão impressionante, essas novas magias geralmente recebem o nome de seus criadores ou de palavras que lembrem eles, como é o caso do Dax Darbicans usado por Edward, que é um feitiço de magia negra criada por um mago antigo chamado Darbicans. Por isso, caso qualquer aluno ali consiga criar uma magia, terá seu nome gravado na história. Porém os alunos não acham que seja tão fácil quanto o professor faz parecer. Nisso uma aluna pergunta se Elfaria seria uma maga muito incrível, já que criou 12 magias, e na falta de palavras melhores Vorkner confirma, dizendo que nunca na história houve alguém como ela e provavelmente nunca haverá outra maga tão extraordinária. Ouvir isso deixa os alunos impressionados e com vontade de se juntar à facção do gelo, e Colette acha que essa amiga que Will está tentando alcançar é realmente muito impressionante, tendo deixado a escola toda polvorosa desde que emitiu aquela ordem. Ao ouvir isso, sua amiga acha que Colette está parecendo uma jovem donzela, estando com ciúmes de Elfaria, o que Colette nega, e o Vorkner as manda pararem de atrapalhar a aula. Nisso elas se desculpam e Colette reflete se seu amigo estaria na masmorra agora. Enquanto andam, Iris questiona se o rapaz seria o aprendiz de livros sem magia que ela ouviu falar. Ao ouvir isso, Will questiona a idade da garota, ficando impressionado ao ouvir que ela possui 14 anos, estando provavelmente no 4º ano, e pergunta se ela por acaso não sente nenhum desdém em estar do lado de um sem talento como ele. Mas ela conta que não pode desprezar aquele que salvou sua vida e além disso possui um profundo respeito por aqueles que têm seus próprios dons. Nisso ele pergunta se a garota também teria vindo por causa do pedido de mais cedo, que ela confirma, pois deseja ajudar os magia a vender e além disso espera conseguir se tornar uma dessas pessoas que protege o céu. Nisso Will explica que nenhum deles conhece o céu de verdade, pois as enormes energias mágicas dos magia a vender encobre tudo, criando um céu falso que é uma grande barreira. E de acordo com uma lenda antiga, quando a grande barreira cair, o mundo será novamente tomado pela escuridão. Por isso todos os alunos se esforçam para atender aos pedidos dos magia a vender, não apenas por admirá-los, mas também porque desse modo vão estar ajudando a proteger o céu. Então Iris lhe conta já ter conhecido Elfaria uma vez no momento em que estava quase morrendo, fazendo Will notar que ela se mete em
muitos problemas. E ela segue explicando a situação desesperadora em que se encontrava, mas de repente todos os monstros foram congelados e quando olhou viu a bela maga ao seu lado perguntando se ela estava bem. E graças a isso puderam conversar sobre muitas coisas, por isso ela deseja fazer tudo o que puder pela maga. O que a levou até aquele lugar para fazer sua parte, mas não encontrou nenhum andarilho congelado mesmo usando sua magia de detecção. E acha que os outros devem ter derrotado todos. Nisso ela nota Will, que explica que quando andarilhos congelados andam deixam pequenos fragmentos de gelo pelo caminho. Mas esse fragmento é muito maior que o habitual, notando que deve haver algo muito poderoso logo à frente que nenhuma magia de detecção consegue ver. Nisso a garota questiona como ele sabe de tudo aquilo se não usa magia. Então Will conta que apesar de magia ser algo incrível, não é algo absoluto. Por isso, já tendo conhecimento e sabedoria e experiência, pode compensar o resto. Então uma enorme criatura cai sobre eles, mas ele consegue tirar sua amiga de lá na hora que nota se tratar de um Rex congelado, que é a forma mais evoluída de um andarilho congelado, valendo cerca de 6 créditos, sendo o monstro especial daquele andar. Nisso a criatura dispara um raio congelante e novamente Will salva a garota, mandando ficar naquele lugar, mas ela fica preocupada pois ataques físicos não funcionam contra o Rex, que congela qualquer ser vivo que toque nele. Por isso o método correto de lutar contra um é usando magias de longo alcance. Mas Will conta estar tudo bem, já que ele já enfrentou esse tipo de monstro diversas vezes, então parte para cima e o Rex dispara novamente tentando seguir o garoto e causando uma enorme destruição. Sem saber onde Will está, a criatura dispara diversas vezes destruindo tudo. Então Will aproveita o momento para avançar pelas costas, arremessando seu gancho que se prende na criatura, e usa de sua velocidade para passar o cabo em volta do corpo do Rex diversas vezes, explicando que aquele tipo de criatura é fraca contra chamas. Nisso a criatura solta um berro congelante e Will ativa o seu item que incendeia todo o cabo, passando pelo corpo da criatura até atingir os explosivos que mandam o Rex pelos ares numa enorme explosão, o que deixa Will feliz, não esperando menos que isso dos equipamentos de Host. Enquanto isso, Iris observa, notando que existem uma grande disparidade entre os rumores que ouviu e o real talento do rapaz, e se pergunta como deve relatar isso. Então Will avisa que agora já possuem muito núcleo e já podem sair de lá. Mais tarde na torre ela reflete que apesar dele não ter magia, é bastante criativo e além disso possui um faro de batalha baseado em sua experiência. E mesmo que não seja um mago, é um guerreiro talentoso e entra no salão dos magia vender perguntando se está atrapalhando. O que eles negam, pois aquela é apenas uma reunião costumeira para manter as aparências. Então começam a falar que caso a barreira caísse naquele momento, os invasores de outro mundo sobrepujariam em número, por isso precisam de novatos promissores para esse evento chamado de Dia do Destino, pois não podem permitir que o que está escrito na história se cumpra. Então pergunta se a observadora teria encontrado alguém interessante, o que ela confirma contando sobre um aluno sem magia e o recomenda para um cargo na torre, causando uma divergência de opiniões entre os magos, e a maga diz não querer ainda mais pessoas inferiores ao seu redor. Já o mago acha que se for para ajudar ele aceitaria até mesmo um anão. Nisso ela pergunta o que um selvagem como ele faz naquele local. Então o mago de fogo os manda pararem com a hostilidade, pois o dia do grande festival de magia está se aproximando, por isso devem esperar para tomar uma decisão, pois aqueles que tiverem potencial chegarão no topo por conta própria. Após isso eles encerram a reunião e vão embora. Nisso Iris comenta que o garoto de quem Alfaria havia comentado é realmente alguém muito interessante e ela observa o núcleo de gelo, contando ainda estar esperando por ele. Nisso uma voz explica que dos 12.000 créditos disponíveis na academia, 7.200 são o necessário para que um aluno possa avançar para o Instituto Superior, uma condição que permite aos alunos se tornarem magia vender. Então vemos Sion e alguns alunos enfrentando golems de pedra que Sion destrói com facilidade. Logo em seguida Colette conjura uma magia chamada Lágrimas de Pedra que lança sobre o golem, o derrotando, e o examinador constata a aprovação deles no teste. Desse modo Sion alcança a marca de 9.889 créditos e Colette 7.340. Então é chegada a vez de Will, que está enfrentando dificuldade para derrotar a criatura e decide usar seus punhos. Porém nesse momento os alunos o zoam, vendo que não faz sentido ele estar numa escola de magia se quer partir para a brutalidade. Nisso Will se distrai e acaba sendo atingido pela criatura, perdendo assim o combate, enquanto os outros saem zombando dele por ter perdido sem ao menos conseguir causar um arranhão ao golem. Mas não esperavam menos de um nerd que sempre será um fracasso na arte da magia. Enquanto isso uma garota começa a conjurar flechas elétricas com suas correntes sinuosas no ar que atingem o golem sem dar chance à criatura e o finaliza com uma imensa rajada elétrica. Do outro lado um mago conjura uma magia de vento que ergue o golem como um brinquedo e o destrói. Nisso o examinador declara que Liana passou no teste com 10.100 créditos, quanto a Vignal também passou com 10.075. Então Julius surge conjurando pedras de gelo
que voam em direção aos golems, desabrochando em belas rosas congeladas que logo se transformam em caixões de gelo, deixando os outros competidores impressionados, embora irritados, vendo que ele acabou até com os golems que não eram para ele, lhe fazendo ser aprovado com 10.048 créditos. Após o teste, a garota comenta sobre nenhum deles ter enferrujado e seu colega retruca não ter motivos para piorar ainda mais estando tão próximo do momento da revelação. Nisso, Julius aparece declarando sua rivalidade aos magos, pois dessa vez com seu método secreto crê que irá derrotá-los. Então eles destroem completamente aquela flor, deixando Will impressionado, constatando que eles realmente são os estudantes que irão para o Instituto Superior, e nota que os únicos que possuem mais de 10.000 pontos são Julius e mais 2 magos. Nisso ele explica que os créditos de um estudante são como um sumário que indicam suas habilidades. Ele, porém, só tem pouco mais de 5.000, sendo insuficiente para se formar e nem chega perto do necessário para avançar ao Instituto Superior, e além disso esse é o seu último ano na escola. Nesse momento Julius aparece e, vendo que ele está atrapalhando seu caminho, manda não aparecer mais em sua frente e segue caminho enquanto os outros o bajulam, contando que esse ano certamente algum olheiro irá escolhê-lo no grande festival de magia, fazendo Will se lembrar que já estão na época do festival. Enquanto todos conversam sobre o que farão no evento que se aproxima, Colette avisa seu amigo que agora só lhe resta a opção de ser recrutado no grande festival de magia, já que avançar para o Instituto Superior só com escrita e praxis é algo totalmente fora da realidade. E mesmo que ele possua menos créditos que o necessário, existem casos de alunos que avançaram para o Instituto Superior por terem sido recrutados. Will compreende isso, refletindo que nessa época todos estão tentando dar o seu melhor nesse evento que ocorre a cada 2 anos, onde os magos mostram suas habilidades em diversas competições, enquanto alguns magos que descem da torre os observam para recrutar os melhores. E Colette explica que de uma forma geral o evento é como uma grande competição entre estudantes das diferentes facções da torre, sendo elas a varinha da donzela de gelo, Albis Vina, a varinha do imperador das chamas, Incendia Baron, a varinha sagrada da elfa, Eleaf Kaana, a varinha do Lorde dos Raios, Torzeus Face, e a varinha soberana da luz, Masterias Noa, que é o atual magia Vander que lidera todos os outros. Por isso é possível dizer que seu avanço para o Instituto Superior é praticamente definido nesse evento, pois caso uma dessas facções o escolha, ele será aceito na torre sem problemas. Apesar de Will gostar da ideia de subir a torre sem passar pelo processo de graduação, acha aquela ideia impossível, pois para tal feito acontecer o mago teria que realizar uma magia capaz de deixar um mago de alto escalão boquiaberto. Porém sua amiga conta que além dos magos de alto nível ainda existem os observadores que selecionam os talentos promissores para subirem a torre. Mas Will acha que isso é apenas uma velha lenda e ele, por ser apenas um sem magia, não deve tentar se destacar nesse evento, por isso irá se juntar à organização como fizera nos anos anteriores. O que deixa Colette triste, pois acredita que caso o garoto demonstre suas habilidades no evento, deixará todos surpresos e mudarão de ideia a respeito dele. No entanto, Will discorda, pois caso participe o lugar vai parecer mais um evento esportivo do que de magia, se recordando do que aconteceu da última vez em que participou. Nisso Colette o conforma, relatando que aquele festival ficou conhecido como o pior da história, então não foi culpa dele, mas ele acabou ficando traumatizado da mesma forma. Enquanto isso, do lado de fora vários alunos estão treinando suas invocações e magias agressivas, fazendo a garota notar que todos estão muito ansiosos pelo festival, o que já era de se esperar, pois virão olheiros de diversos lugares e essa é uma grande chance, pois mesmo que eles não sejam escolhidos para subir na torre, ainda podem ser escolhidos para seguirem em outras profissões. E Will considera essa uma ótima oportunidade para as pessoas se promoverem, por isso sua amiga o aconselha a se promover também, mas ele não acha uma boa ideia, já que não consegue usar magia. Nisso Colette sente algo e vai verificar, contando a Will haver uma barreira mágica bem escondida naquela área, cercada por outras magias que tentam inibir sua presença. Então pedem ajuda a Kiki, que consegue anular todas as magias, e quando entram se deparam com uma escadaria de onde no fundo ecoam vozes animadas. Nisso se deparam com um rapaz mandando todos fazerem suas apostas a respeito de quem eles acham que irá vencer cada evento do festival de magia, enquanto todos apostam os mais diversos valores. Ao ver as apostas clandestinas eles ficam em choque, pois o pessoal está se aproveitando do fato dos professores não se aproximarem dos armários para fazer aquilo. Então se deparam com Sion, que está frustrado e pergunta como aquele sem magia chegou ali. Porém Colette conta ter sido por pura coincidência e o manda parar de ser violento com Will, caso contrário da próxima vez ela vai ficar muito brava. Nisso Will questiona o motivo do rapaz estar ali, pois não parece estar fazendo apostas, mas os amigos dele dizem não se importar com a proporção das apostas, mesmo que haja uma diferença muito grande entre Sion e os top magos da escola. Mas seu amigo não se importa com isso, mesmo que os 3 melhores da escola sequer olhem para ele. Então Sion os manda calarem a boca, deixando
o colete impressionada ao ver que ele está preocupado com seus concorrentes. O que ele nega afinal não perdeu nada para eles e além disso em número de créditos só possui menos que eles por ter ido mal no teste de escrita. Mas isso não importa pois tem treinado muito, por isso em termos de habilidade não existe chance dele perder para Liana ou Vignal. Então percebe que não precisa ficar se explicando para eles e vai embora enquanto Will reflete que realmente todos estão muito empolgados com esse festival, afinal só acontece a cada 2 anos. Mais tarde o professor finaliza a aula e na hora que Will está saindo sua amiga questiona o que ele irá fazer agora pois deseja acompanhá-lo caso vá para uma masmorra. Porém para sua decepção Will vai trabalhar na taverna da senhorita Gina. Então parte para a taverna onde como é de costume todos os trabalhadores exaustos estão tomando seu álcool enquanto enchem o ar com a alegria de suas risadas. Nisso Gina o manda entregar o pedido do Sr. Donald que Will faz agradecendo por ele ter sido paciente. E o anão acha que está tudo bem pois Will também possui seus próprios problemas pois entrega jornais de manhã, estuda de tarde e ainda trabalha como garçom à noite. E Will explica que como não conseguiu nenhuma bolsa caso não trabalhe não vai poder pagar a escola. Ouvir isso faz o anão se recordar que logo terá o grande festival de magia e acha que caso o rapaz participe talvez as coisas mudem. Mas Will continua se negando a participar, então Gina o manda parar de conversar e trabalhar mais pois seu amigo já está fazendo muito mais que ele servindo todas as mesas. Nisso Will se desculpa com o rapaz por ter lhe pedido para ajudar, mas ele não se importa de ajudar seu amigo e além disso trabalhar sem usar magia é uma novidade para ele. E Gina explica ter precisado de ajuda por um dos seus funcionários ter se demitido e questiona se Will não teria mais um amigo para trazer. Porém o anão acha que ele já trabalha por 2 e o consideram um irmão. Após isso Rost questiona se está tudo bem para Will trabalhar ali pois o salário que os anões pagam não é muito alto e acha que o professor Vorkner poderia lhe arrumar um trabalho melhor. Will sabe disso mas não deseja dar mais trabalho ao professor por sua causa e além disso ele gosta dos anões pois são pessoas muito calorosas e gentis que o receberam de coração aberto, por isso tem muito respeito por eles. Então acaba deixando uma colher cair enquanto um grupo de magos entra naquele lugar insultando a taverna, fazendo todos o olharem enquanto seu amigo se desculpa pois não há nenhuma outra taverna aberta e Rost questiona se por acaso aqueles não seriam os magos da escola. Nisso Julius nota sem magia achando muito engraçado ele trabalhar ali pois um fracassado combina com bárbaros, o que deixa o anão com raiva e Julius questionam o motivo dele estar fazendo aquela cara, pois para ele os anões são uma raça inferior que imigraram de outro mundo e só estão sendo permitidos viver naquele mundo pela boa vontade das pessoas e os manda terem consciência de seu lugar. Nisso Will explica que há muito tempo quando os celestiais destruíram o mundo dos anões eles imigraram para este mundo, mas ao contrário dos elfos os anões são tratados com desdém. Por isso caso um anão coloque suas mãos em um mago eles estarão instantaneamente em perigo, pois nesse mundo a magia é absoluta e a discriminação contra os anões demonstra isso. Nisso Rost serve uma comida com feijões que faz os magos desdenharem do prato considerando que achariam algo melhor para comer até no interior e questionam qual o problema daqueles bárbaros. E além disso Julius acha aquele lugar muito fedorento pois até mesmo as feras vivem em lugares mais limpos, por isso aqueles bárbaros devem sair logo de seu país. Will não gosta daquilo e vai até a mesa onde eles perguntam o que ele deseja pois não chamaram o garçom e Will os manda retirarem tudo o que disseram, explicando que o feijão dos anões cresce em um solo infértil, sendo essa uma demonstração do conhecimento deles e seu suor é uma prova de seu esforço sob condições severas. E isso não são coisas para serem menosprezadas. Porém Julius o despreza vendo que eles devem ter feito algum laço por não usarem magia e continua insultando o lugar e a comida chutando em Will e o mandam parar de se achar. Então Will os convida gentilmente para conhecerem o chão deixando os 2 rapazes apagados lá, enquanto explica que a selvageria entre magos e anões é muito diferente pois magos conseguem ser piores do que bestas. Nisso Julius fica enfurecido pois não passava por uma humilhação dessa há muito tempo, então começa a congelar todo o local questionando se Will por acaso sabe com quem decidiu comprar briga. Então cria várias lanças de gelo no chão que seguem Will que as confronta, então mais lanças crescem das paredes fazendo o garoto recuar. Então Julius cria várias naquela mesa pegando Will de surpresa prendendo na parede. Então o mago vai em sua direção criando uma flor de gelo no peito de Will enquanto sorri alegremente. O anão acha que isso já está indo longe demais. Porém ao ver Will ainda o encarando fica em choque e muda de ideia vendo que apenas prendê-lo no gelo não irá lhe satisfazer. E o manda entrar no festival de magia para que assim ele possa humilhá-lo na frente de todos os espectadores. Nisso Will destrói o gelo avisando que irá entrar para enfrentá-lo, o que deixa Julius feliz contando que irá acabar com qualquer sonho que ele tenha de ficar na academia e Will diz que caso ganhe ele terá que pedir desculpas aos anões.